De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter, tem muita coisa importante do dia do Internacional para a gente atualizar. Tem uma grande mudança no planejamento do Internacional para este jogo contra a equipe do Monzón. Tem também as especulações das últimas horas. O que eu apurei e ouvi sobre Saravia e uma possibilidade de retorno do lateral ao Internacional, como é que o Inter está tratando esta busca no mercado de transferências, e também a situação de Vitinho, uma atualização importante de uma conversa que tive com a direção do Santos sobre este atleta. Primeiro, claro, eu peço a sua moral no vídeo antes da gente poder destrinchar todas essas informações. É rapidinho, é deixar o like para avisar o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o conteúdo tá bom, e se inscrever para você também poder ativar o sininho e receber na hora o aviso de que o vídeo está no ar. E tem vídeo aqui todos os dias. Eu quero começar esse vídeo falando sobre Paulo Pesolano, porque havia no Internacional, no ambiente do Inter, uma expectativa, passada também para a torcida, de que o Pesolano estreasse junto com todo o grupo principal do Inter entre a terceira e a quarta rodada do Campeonato Gaúcho, preparando a equipe para o Grenal. Isto não vai acontecer, porque nesta quinta-feira, no jogo contra o Monzón, Paulo Pesolano já será o comandante do Inter à beira do campo. Esta é uma primeira mudança no planejamento do Internacional. Para além disso, a utilização de alguns jogadores titulares também já nesta partida da quinta-feira. Há uma dúvida entre Ivan e Antony, pela informação do Wagner Martins, que trouxe alguns detalhes da escalação trabalhada pelo Internacional para esse jogo. Mas há sim uma tendência de jogadores como o Gabriel Mercado, por exemplo, já ficando à disposição para essa partida. O que o Inter diz sobre isso, né? Sobre a utilização do Pesolano à beira do campo e da utilização dos titulares. Houve uma crítica, de certa forma, ao fato de que o Pesolano, em tese, não treinaria o time já nesta segunda rodada. E que ele, técnico do time, deveria comandar a equipe e não o Pablo Fernandes, que foi quem comandou o Internacional no primeiro jogo, na partida inicial, na estreia do Campeonato Gaúcho. Porém, o que o Inter se defende e diz é que não havia uma definição sobre essa questão. E o Inter estava trabalhando dia a dia, jogo a jogo, cada estratégia. Então, no primeiro jogo, na primeira partida, o Abel Braga tinha dito, lá ainda quando fez a sua entrevista coletiva de apresentação como dirigente, e disse que o time ia começar com a garotada. E ali se definiu que o Pablo Fernandes seria o técnico do primeiro jogo. Mas que não havia uma definição clara, um martelo batido internamente de que o Pesolano não treinaria o time a partir da segunda rodada, por exemplo. Que isso era algo que a imprensa atribuiu ao planejamento do Inter e que não necessariamente era o que o Inter estava planejando no seu ambiente, nas suas portas fechadas do estádio Beira-Rio. O Internacional também sofreu com críticas de quem dizia, olha, então o Inter está cedendo a pressão para colocar o Pesolano e está quebrando o planejamento. E aí o Inter se defendeu da mesma forma, de que não havia um martelo batido, não havia uma definição, e isto acabou sendo algo que o Inter definiu especificamente para o jogo contra o Monzón. O Pesolano vai estrear, vai ter a sua primeira partida como técnico do Inter à beira do campo, e os jogadores titulares que estiverem em boas condições vão ser utilizados pelo treinador. Bom, se isso é uma mudança de planejamento ou não, vai ficar para a sua opinião aí, mas isso gerou algum tipo de discordância, né? De quem queria que ele treinasse, de quem achou, né, que o Inter estava cedendo à pressão porque não era o plano inicial ter o Pesolano já na casa-mata contra o Monzón, e claro, do Internacional, que garante que isso foi algo atribuído pelo ambiente externo, pela imprensa, né, e que ele, Inter, não tinha uma definição sobre esse caso. Vamos falar sobre também a questão do Vitinho, que é um outro assunto que ganhou corpo e mais do que isso, né, que gerou muita polêmica
nas últimas horas. Eu já fiz aqui um vídeo com algumas informações do que eu ouvi sobre o Vitinho, mas eu apurei novos detalhes. Já trouxe alguns deles nos setoristas, né, no programa que eu estou participando, com o Jeremias Werneck e com JB Filho, lá no canal do JB, de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, popular 18 horas. Vamos falar então sobre o Vitinho. A informação de Santos, inicialmente, era de que o Vitinho tinha um pré-contrato assinado com o Inter. O Inter, aqui em Porto Alegre, dizia não ter absolutamente nenhum conhecimento disso, não ter sido avisado nem pelo Santos e nem pelos empresários do jogador, e que ele, Inter, estava tentando uma manutenção do Vitinho, uma permanência definitiva do jogador. O Internacional depois viu o desdobramento desse caso. O Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Santos, falou a vários jornalistas de São Paulo, de Santos e de São Paulo, que o Vitinho não era a primeira opção do Santos para a posição de um atacante de velocidade, que o nome tinha sido oferecido ao Santos e que ele não era a prioridade do Santos. Então ele foi publicamente dizer que o jogador não era o plano A, o que já chama a atenção por si só. Além disso, o Alexandre Matos disse também que se houvesse qualquer tipo de assinatura em pré-contrato, o Inter seria comunicado, porque existe uma ótima relação entre os dois clubes. A partir daí eu preciso avançar com o que mais foi dito. Primeiro, o Inter fez questão de chamar alguns repórteres para dizer, olha, o Inter não fez nenhum tipo de coação ao jogador, porque essa também foi uma informação que surgiu em Santos, né, de que o Inter, sabendo do pré-contrato, teria dito para o Vitinho, olha, tu não vai ser utilizado aqui, a gente não vai te utilizar e mais do que isso, vai ter uma diferenciação no tratamento. E aí o Inter disse, olha, a gente nem poderia fazer isso, né, porque isso poderia gerar até um processo por parte do jogador, então o Inter diz que nunca teve qualquer tipo de atitude desse tipo com o Vitinho, mesmo que o Inter também negue que tenha um pré-contrato assinado, né, ou garante desconhecer qualquer pré-contrato assinado pelo jogador. O que eu ouvi no dia de hoje, o que eu tentei avançar sobre isso foi, bom, se o Alexandre Matos vai a público, dá todas essas declarações, dizer que o cara não é prioridade, dizer que o jogador foi oferecido, quase desmerecer, né, o jogador a partir de uma declaração pública dessas, então a gente pode praticamente descartar o Vitinho no Santos, né? Se o Santos está dizendo que o jogador foi oferecido, que ele não foi atrás, que o jogador não é prioridade, fica difícil, né? Fica estranho. Aí eu perguntei para uma pessoa da direção do Santos, do alto escalão do Santos, olha, a partir dessas declarações do Alexandre Matos, dá para descartar o Vitinho no Santos? Por todo esse ambiente que eu citei aqui também nesse vídeo? E aí o que a pessoa me disse foi que sim. Ela me respondeu com um sinal positivo de que o nome pode ser descartado. E aí eu vou trabalhar a partir de agora nessa linha, de que o Santos recua muito nessa negociação e que se afasta da contratação do Vitinho, pelo menos nesse momento. O Inter, repito aqui, está tentando manter o Vitinho, fazer um contrato em definitivo. A ver o que serão os próximos dias a respeito dessa situação. Para fechar, a situação do Saravia. O Lennon Haas, que é um repórter identificado com o Internacional, é torcedor do Inter, ele trouxe a informação nessa quarta-feira de que o Inter tem uma negociação, uma conversa em andamento com o Saravia, uma conversa num estágio inicial, porque o Saravia está livre no mercado. Ele não permaneceu no Atlético Mineiro e está livre no mercado aos 32 anos de idade. O Saravia que fez no Galo 31 jogos em 2025 e aí não renovou, não permaneceu e agora está livre e pode assinar com qualquer clube. A partir desta informação noticiada pelo Lennon Haas, eu fui ao Internacional, à direção do Inter, para tentar entender, né, se existe isso, qual é o andamento, como é que está essa situação. E o que o Inter foi categórico a mim é que não tem uma conversa nesse momento. Então, preciso passar aqui para vocês o que me diz o Inter sobre essa informação trazida pelo Lennon Haas de que o Inter está conversando com o Saravia. O Inter garante que não, que isso não está acontecendo, que o Saravia não vem, mas o Inter está buscando um lateral direito, né? Depois de ter buscado o Vitor Jesus, que vem para a base, jogador do Cruzeiro,
o Inter está olhando um lateral direito para dar uma outra alternativa ao Bryan Aguirre, até porque o Bruno Gomes deve ser utilizado mais como volante, né? Deve voltar à sua função de origem, isto se ele permanecer no Inter, porque é o nome aquele que mais tem procura hoje dentro do departamento de futebol, dentro do elenco do Internacional. Se chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal, o canal está com 20 mil inscritos, muito obrigado. Batemos a meta dos últimos dias, né, que eu vinha falando aqui, mas a gente vai por mais, né? A gente quer aumentar essa comunidade aqui de inscritos no canal Repórter Bruno Flores. E ativa o sininho porque o canal tá de volta, tem vídeo todo dia para você saber assim que os vídeos mais quentes, com as informações mais fresquinhas e apuradas aqui, trabalhadas com muito esmero, assim que elas vão pro ar aqui no canal e você já fica sabendo, ativando as notificações depois de estar inscrito. Valeu?